Olá pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre o tema saúde intestinal e obesidade. Antes da gente começar a abordar esse assunto, eu queria falar para vocês uma coisa muito importante. A necessidade de colocar o conhecimento que vocês adquirem comigo, estudando, vendo outros vídeos, é de colocar isso em prática. Então o que a gente vê? A gente vê muita gente interessada em escutar, perguntar e na hora de colocar em prática não coloca, ou seja, não acessa o conhecimento. Então a gente pode desenvolver, a gente pode estudar, a gente pode ter sabedoria, mas se a gente não aplica isso no dia a dia, não adianta nada, ok? Então vamos lá. Eu falei bastante coisa na entrevista, na rádio, e recebi algumas perguntas, tá? Então vamos ver se a gente consegue mandar as perguntas para a página. Porque muita gente mandou pergunta pelo Messenger. Então assim, o que eu preciso que vocês entendam de forma prática sobre intestino? Não é o intestino funcionar todos os dias. Nem quem funciona de 2 em 2 dias tem problema. O mais importante sobre intestino e metabolismo, intestino e obesidade é entender que a gente tem uma barreira intestinal. E essa barreira intestinal ela serve para quê? Para deixar entrar o que precisa entrar, ou seja, substâncias saudáveis que o nosso corpo precisa para funcionar bem, gorduras, vitaminas, minerais, proteínas, enfim, as substâncias nobres para o nosso corpo, e não deixar entrar substâncias ruins para o nosso corpo, que são produtos de bactérias, são toxinas, são substâncias químicas presentes nos alimentos. Enfim, a gente tem uma barreira intestinal. E é essa barreira intestinal que é o importante para a gente ter uma saúde plena. Então, quando eu falo em barreira intestinal, eu falo de saúde psicológica, saúde emocional, controle emocional, controle do estresse, controle da ansiedade, controle da depressão, da tristeza, do medo. Quando eu falo em barreira intestinal, eu falo de cura de doenças crônicas graves como hipertensão e diabetes, obesidade. Quando eu falo em barreira intestinal, eu falo em controle de doenças do sistema imunológico que vão atacando o nosso corpo. Então, o que é a barreira intestinal? A barreira intestinal ela é uma estrutura formada por bactérias, fungos, vírus, ou seja, a nossa flora intestinal. Além disso, a gente tem um muco protetor e tem as células do intestino. Então, essas três situações elas formam a nossa barreira intestinal. Quando a gente perde a nossa flora intestinal saudável, quando a nossa flora intestinal está desequilibrada, é que a gente passa a apresentar doenças. Então eu sempre falo, as pessoas que estão engordando, o acúmulo de gordura é um aviso de que alguma coisa está errado. Então se a gente não resolver o problema na raiz, a gente não consegue resolver o problema da obesidade. Então a pessoa ela emagrece um pouco, engorda um pouco. E quando eu falo também em barreira intestinal, eu falo em performance. Principalmente performance física, ou seja, se desenvolver bem na academia, no plano de treinamento, no esporte. Eu falo em performance cognitiva, ou seja, em raciocínio, memória, em você resolver problemas de uma forma rápida e eficaz. Então a barreira intestinal eu considero de extrema importância para a evolução do ser humano como um todo. Então quem tem problema de intestino está muito em desvantagem. Então vamos lá. Quais são os fatores que fazem a gente perder a barreira intestinal? Então isso começa desde cedo. A gente sabe que mesmo o feto já apresenta bactérias no intestino. Então a gente nasce, as pessoas que nascem de cesariana, elas já têm uma dificuldade. Por quê? Porque não há passagem pelo canal vaginal e já não começa a colonização por bactérias boas presentes na vagina da mãe. Então o que acontece? A criança ela nasce por parto vaginal. Aí isso já predispõe a infecções, ela toma uma série de antibióticos ao longo da vida, ou seja, desde pequenininho ela já perdeu a barreira intestinal e ela já está propensa a ter problemas de obesidade, depressão, diabetes e doenças crônicas em geral. Então eu preciso falar de uma forma mais clara sobre os sintomas da perda da barreira intestinal. Então o que acontece? O que o nosso corpo nos diz para avisar a gente que a barreira intestinal não está funcionando bem? Então o primeiro sintoma é coceira no ouvido.
Tá? Então, o que significa coceira no ouvido? Significa que está entrando cápsula de bactéria. Essas cápsulas das bactérias ruins que estão no nosso intestino, elas invadem o nosso corpo e causam um dano celular na nossa membrana celular. Isso gera um envelhecimento acelerado e um processo crônico de inflamação. Então imagina uma pessoa que está com o intestino, que na verdade é enorme. Se a gente for esticar o nosso intestino mesmo, ele é do tamanho de uma quadra de tênis. Então o que acontece? Imagina a pessoa com processo inflamatório crônico, entrando bactéria o tempo inteiro, isso consome os nutrientes, isso consome as reservas. Então a pessoa não tem capacidade de construir músculo, de queimar gordura, de acordar de manhã e ter energia para funcionar bem. Então quando a gente fala em barreira intestinal, a gente fala muito em performance. Então, coceira no ouvido é um sinal. Os sinais maiores de perda da barreira intestinal são sinais de alergia crônica. Então, o que acontece? A pessoa tem rinite, tem sinusite, tem problemas de pele, tem psoríase, tem uma série de doenças autoimunes. Então, todas essas alergias crônicas, elas acontecem por quê? Porque o sistema imunológico, ele se encontra principalmente no intestino. Então, esse intestino está sofrendo invasões de forma contínua, diariamente a invasão, e o sistema imunológico começa a ficar hiperativado. E esse sistema imunológico hiperativado, ele começa a atacar as nossas próprias células. Então, o que acontece? Acontece doenças de autoagressão, que se manifestam principalmente por sintomas respiratórios, sintomas cutâneos. Eu recebi uma pergunta sobre tireoide. Então, o que acontece com uma pessoa que perdeu a barreira intestinal? Ela tem uma chance enorme de desenvolver doenças crônicas relacionadas com a tireoide. Então, o nosso sistema imunológico, ele produz armas contra o nosso próprio corpo. Ele erra, ele pisa na bola. Ele produz anticorpos que atacam a tireoide, atacam a suprarrenal, atacam o sistema ósseo-articular, causando dores, artrite. Então, esse problema da entrada da cápsula das bactérias pelo intestino, ele causa um envelhecimento precoce, causa resistência à insulina também, porque essas cápsulas de bactéria lesam a membrana celular e com resistência à insulina a gente engorda cada vez mais. Um outro problema que acontece, um outro sinal característico da perda da barreira intestinal são as infecções de repetição. Então as pessoas elas têm infecções principalmente por herpes, tá? Por vírus, pega gripe todo ano. Um organismo saudável não pega infecção todo ano. Infecção urinária, infecção de garganta. Então isso são todos sinais maiores, são sinais característicos da perda da barreira intestinal. Sintomas de doenças fúngicas, as mulheres têm candidíase de repetição, as mulheres têm, a maioria das pessoas também tem infecções fúngicas nos dedos, entre os dedos, na unha. Um sistema imunológico eficaz, ele não deixa o nosso corpo mofar, ele acaba com esse fungo rapidamente. Então as pessoas que têm fungos no pé, isso é um sinal de que o intestino não vai bem. Tá? São outros sintomas importantes, sintomas de estufamento, sintomas de dor abdominal. Então tudo isso são sinais que o nosso corpo dá para a gente tomar uma providência, para a gente resolver o problema logo. Então não adianta ficar tomando remédio para fungo. Parou o remédio para fungo, vai voltar o problema, a candidíase volta, o fungo na unha volta. Por quê? Porque o sistema imunológico não está funcionando corretamente. O tratamento, tá, para a perda da barreira intestinal. Então, o tratamento principal é você alimentar as bactérias boas que estão no nosso intestino. Então, as bactérias ruins, elas gostam de açúcar, elas gostam de farinha, elas gostam de alimento industrializado e elas gostam de leite, que está repleto de antibiótico, porque as vacas elas vivem com mastite. Então os produtores rurais têm um verdadeiro terror de mastite, porque o veterinário chega lá, fiscaliza o leite, joga o leite todo fora. Se tiver uma quantidade de pus excedente ao valor permitido, eles jogam a produção toda fora. Então as vacas elas vivem tomando tetraciclina, que é um tipo de antibiótico que mata a flora intestinal do ser humano. Então o que acontece? Perdeu a flora intestinal, o muco fica exposto, as células ficam expostas e a invasão não só de cápsula de bactéria, a invasão de vírus, bactérias e fungos. E aí o que acontece? O organismo ele tem que neutralizar esses fungos, neutralizar esses vírus.
e aí ele cria um imunocomplexo. Então o que é um imunocomplexo? É um pedaço do vírus que morreu e uma imunoglobulina que o organismo produziu para matar esse vírus. Só que ele não consegue eliminar esse imunocomplexo de forma eficaz. Então ele deposita isso geralmente em lesões crônicas osteomusculares. Então às vezes a pessoa tem uma dor lombar que não melhora nunca. Ela vive com a dor, anos e anos com a dor. E aí você vai avaliar essa lesão microscopicamente, se vê ali dentro imunocomplexo de herpes, imunocomplexo de fungo, tudo isso vindo do intestino. Então, esses problemas de lesões, vai para a academia, tem lesão, tá? E não consegue recuperar as microlesões no treinamento, e não consegue ganhar massa muscular. Muita gente me perguntou sobre massa muscular. E um outro problemaço da perda da barreira intestinal, que é o que? A perda hormonal pelo próprio intestino. Então a gente sabe que uma grande parte da serotonina, que é um dos hormônios mais importantes para o bem-estar, ela tem uma grande parte produzida pelo intestino. Então o intestino passa a não produzir serotonina de forma correta e quando produz ainda perde pelas fezes. Então a verdade é que o intestino passa a ser uma torneira aberta para substâncias nobres, para substâncias importantes para o nosso corpo funcionar. Hormônios, principalmente hormônios esteroides. Então se perde testosterona, se perde uma série de coisas. Então o que a gente precisa fazer para resolver isso? Precisa ter uma alimentação rica em uma matéria chamada matéria orgânica vegetal, fibras vegetais, porque as fibras vegetais é que alimentam as bactérias boas. O tratamento médico também é importante, tá? Então a gente entra com lactobacilos. Então, na hora de escolher um lactobacillus, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher um lactobacillus que tenha pelo menos 4 cepas diferentes. Então, quando a gente fala em lactobacillus, a gente pensa em Yakult, não é Yakult, a gente tem que tomar suplementos mesmo, suplementos de lactobacillus. O Yakult tem coisas boas, mas também tem um monte de açúcar, então acaba que empata. Então, o que eu quero falar para vocês? Precisa de tomar lactobacillus vivos, e pelo menos 4 cepas. Antes se acreditava que precisava passar pelo estômago, mas na verdade o que resolve o problema mesmo é a cápsula do lactobacillus. Então, interessante, se você tem uma bactéria ruim no seu estômago, no seu intestino, a cápsula dela faz muito mal. Se você tem uma bactéria boa, a cápsula dela faz muito bem. Essas bactérias, elas produzem no nosso intestino gorduras chamadas ácidos graxos de cadeia curta, que são maravilhosos para a saúde. Então esses ácidos graxos de cadeia curta, eles alimentam as células intestinais. Então ter bactéria boa no intestino é a melhor coisa que tem. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que botar na cabeça que a gente tem que alimentar essas bactérias boas. Então o comedor de doce, comedor de pão, comedor de leite, ele nunca vai ter bactéria boa no intestino. O intestino dele nunca vai ser saudável, a barreira dele não vai funcionar e vai pipocar doença para todo lado. Doença na tireoide, doença osteoarticular, depressão, pânico, obesidade, uma série de problemas. Outra coisa que ajuda muito as pessoas a terem perda da barreira intestinal é o excesso de grãos. Então esses pães integrais, esse excesso de grão que as pessoas estão comendo, é muito grão que vocês estão comendo. Então o que acontece? Esses grãos eles já vêm mofados da lavoura. E aí o que acontece? Eles vão para um silo. Chega lá no silo, eles ficam por meses no silo. E isso daí gera bolor. E esse bolor, essa toxina, ela contamina os outros grãos. E aí o que a gente faz? A gente acha que pão integral é saudável, a gente acha que esse monte de grão é saudável, e aí a gente come os fungos patogênicos que estão nesses grãos, e esses fungos eles se alojam no nosso intestino. Então, fungo no intestino é um problema sério, porque também gera lesão, gera desbiose, gera invasão e todo esse problema que eu venho falando. Então, gente, como eu disse, o tratamento lactobacillus tem um aminoácido que o nosso intestino adora, que é a glutamina, é fundamental. Uma dieta rica em fibras, principalmente fibras naturais. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente quer alimento de verdade, a gente quer comida de verdade, comida viva, comida que gera energia vital, comida que leva nutriente. Todos esses suplementos que estão em prateleiras, que estão nas farmácias, eles são bons, mas na verdade o que a gente precisa mesmo é comida natural e comida fresca. Tem gente
que mesmo fazendo tudo isso não melhora. Aí são as pessoas que já estão com grau avançado de lesão intestinal e não estão conseguindo digerir de forma correta os alimentos. Então, o que acontece? A gente pede um exame para avaliar se tem carne, se tem amido, se tem celulose nas fezes, e aí a pessoa literalmente ela come a carne, em vez dela absorver, metabolizar essa carne, a carne fica apodrecendo dentro do intestino. Come o amido e não consegue metabolizar o amido. Então, essas pessoas precisam suplementar a enzima digestiva. Então, o tratamento da desbiose, ele é um tratamento que ele é fácil de ser feito, mas com acompanhamento profissional é muito melhor, tá? E mais uma vez eu falo para vocês, tem que colocar esses conhecimentos em prática. Vocês estudam, vocês assistem, vocês aprendem, mas na hora de colocar em prática, vocês hesitam. Vocês não têm a coragem de fazer a mudança. Então, para se ter saúde integral, para se ter qualidade de vida, a gente precisa transformar o nosso conhecimento em ação. Se a gente não transforma o nosso conhecimento em realidade, em mudança, em ação, e não entende de uma vez por todas que a obesidade é apenas um sinal que o nosso corpo manda de que alguma coisa não está certa, muito mais profundamente, muito mais relacionada com problemas que vêm do intestino, problemas que vêm de sentimentos ruins, problemas que vêm de hábitos já de familiares de longa data. Então, às vezes, a pessoa que come muito pão, muito doce, a mãe também fazia isso, a avó também fazia isso. Então, são gerações de pessoas que têm acúmulo de gordura visceral, geração de pessoas que têm obesidade, enfim. Então, a gente não precisa cometer os mesmos erros. Então, a dica principal é essa: transformar o conhecimento que a gente está passando, transformar o conhecimento que vocês estudam, que vocês adquirem, seja no consultório, seja através de vídeos, seja através de leitura, em realidade. É isso que eu desejo para vocês, transformar o conhecimento em atitude. Muito obrigado, espero estar aqui na quinta que vem. Um monte de perguntas sobre ganho de massa muscular, tá? Na quinta que vem a gente fala sobre ganho de massa muscular, estratégias para o ganho de massa muscular, o que a gente deve comer para ganhar músculo e principalmente aí a gente fala um pouco de suplemento também. A gente fala sobre suplementos no esporte, suplementos para ajudar a ganhar massa muscular e estratégias alimentares e hormonais para ganhar massa muscular. Gente, muito obrigado, foi um prazer enorme falar com vocês. Se Deus quiser, quinta que vem eu estou aqui de novo.